Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu abraço para você que está sempre assistindo o nosso programa, o programa Jesus Te Ama. O programa é da CEADEB. A CEADEB é Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. Então, meu abraço para todos vocês aqui da capital, também do interior. E nós estamos hoje aqui com o pastor Joel Leal. O pastor Joel é pastor da Assembleia de Deus na cidade de Valença, uma bonita cidade, e ele também é assessor da nossa convenção. E o pastor Joel, ele tem aí uma vida missionária muito, que a gente pode dizer grande, né? Porque ele tem viajado por vários países e levando a palavra de Deus e também visitando, mantendo missionários. Pastor Joel, a paz do senhor. Paz do senhor, pastor. É uma alegria estar com o senhor aqui e hoje eu decidi falar com o senhor para o senhor nos falar um pouco sobre a missão e a igreja em outros países que o senhor tem visitado e tem participado de atividades. Bem, pastor, é muito importante para a igreja levar o evangelho além das fronteiras. E nós tivemos alguma experiência na Europa, levando ali, implantando igreja na cidade de Regensburg, na Alemanha. Nós tivemos abrindo um trabalho missionário e a complicação face à língua, ao idioma, que não é muito fácil, e também a receptividade do evangelho no velho continente. O velho continente acha-se adormecido por conta da materialidade, o materialismo domina, e naquele momento a gente percebe que as pessoas estão cheias de si mesmo e esquecem de Deus. No entanto, nós temos uma missão de levar o evangelho, e na cidade de Regensburg nós abrimos ali uma igreja, colocamos um presbítero da nossa igreja, 2 missionárias, e o trabalho foi ganhando assim admiração e atenção de brasileiros e alemães, e o trabalho começou a crescer, Deus abençoou de forma especial naquela cidade, e muitas pessoas se converteram, fizemos alguns batismos nas águas, e isso redundou que pessoas tiveram a oportunidade de receber Jesus como Salvador. A alegria foi muito grande, uma experiência incomparável, muito maravilhosa, de saber que nós, Igreja da Bahia, Assembleia de Deus na Bahia, a CEADEB, através da Assembleia de Deus em Valença, por levar o Evangelho além das fronteiras, e muitas vidas foram ali trazidas ao reino de Deus. Pastor Joel, o que a gente observa, o senhor é pastor de uma grande igreja, que é Valença, também uma boa cidade, e a gente observa que, por exemplo, aqui na Bahia, a gente chega em um bairro, abre uma igreja, começa a pregar, e dentro de poucos dias a gente tem, às vezes, 20, 30, 40, 100 pessoas participando desta igreja. O que é totalmente diferente, como o senhor disse, no velho continente, né? Como é difícil uma igreja com vários membros, com várias pessoas participando. Né? É verdade. Aqui nós temos igrejas, e você chega a uma igreja com 100, 200, 300 pessoas, e você ainda percebe uma igreja pequena. Na Europa, com 20 pessoas, é uma grande igreja. 30 pessoas é uma grande igreja. Dado porque o compromisso das pessoas é pequeno. Eles vêm à igreja, ouvem o evangelho, simpatiza, mas o compromisso de estar ali é muito grande em relação ao trabalho, eles priorizam o lazer. E, por exemplo, no verão, as igrejas ficam completamente vazias. Eles evadem para o lazer com a família, viajam para outros países, e isso impede o crescimento da igreja. Depois, a questão também das pessoas não terem a prática das igrejas. Lá, por exemplo, o único culto que as pessoas gostam de frequentar é domingo de manhã, uma vez na semana, e você não encontra mais os membros durante a semana cultuando. Olha, então nós queremos agradecer ao pastor Joel pela sua participação nesse programa. No programa de hoje ainda teremos aí o aniversário do pastor Samuel Couto, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus na cidade, em Vila de Abrantes. O aniversário do pastor Samuel, então, que é pastor em Vila de Abrantes. E temos também a participação aí, como sempre, do nosso assessor jurídico com o seu comentário. Mas você pode participar do nosso programa ligando de segunda a sexta, de 9 às 17 horas, para o 071 3503 8383. E você pode também mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail é
Programa Jesus Te Ama, @ceadeb.com.br. E você pode também contribuir financeiramente com esse programa. Esse programa ele tem uma missão que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, orientar as pessoas a andar com Deus e, é claro, trazer também uma palavra de conforto para aqueles que já servem a Deus, para aqueles que adoram a Deus e estão esperando a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Joel, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Fique à vontade. Eu quero só agradecer a oportunidade de estar falando com milhares de nossos irmãos na Bahia e no mundo, através da internet. Dizer ao pastor que essa oportunidade para mim foi muito maravilhosa em poder compartilhar esse programa. Jesus Te Ama, é um programa assistido por muitos nossos irmãos, inclusive em Valência. Mandar um forte abraço e agradecer a todos em nome de Jesus. Agora, alguns momentos aí do aniversário do pastor Samuel Couto, grande amigo, grande companheiro, pastor da Assembleia de Deus em Vila de Abrantes. Verdade, tá Senhor querido. Terminou de vir para a igreja. Tá precisando. Já estamos cansados demais. Estamos aqui discutindo o assunto da vez. Hoje é aniversário do nosso pastor e nós não sabemos o que comprar para ele. E do que vocês pensaram comprar? É verdade. Não vamos agradar o pastor com ternos de grifes, nem com sapatos, nem com carros, nem com ouro, nem com prata. Mas sim com boas atitudes, que esse é do nosso coração. É verdade, Dalva. Nós podemos presentear nosso pastor orando por ele, sendo uma bênção na casa de Deus. O auxiliando na obra e principalmente sendo uma bênção na casa de Deus. É verdade, vocês têm razão. É verdade. Agora percebi que não precisamos de dinheiro para... Já sei como agradar meu pastor. Como? Assim que eu chegar em casa, vou fazer uma mensagem de ânimo para ele. Boa, eu vou fazer também. Bota meu nome também, viu? Mas ele foi o que você tá bom. Nós tínhamos um presente dentro do nosso coração, mas nem sabemos disso. É o sugar, irmão. É verdade. Melhor de nós. E não custa nada, só nossa falta de vontade e iniciativa. É verdade. Querido pastor, Preparamos algo muito valioso. Não custa caro, não vale dinheiro, mas conforta e alegra a alma. Receba com muito carinho nossa humilde homenagem. Isaías capítulo 43, o versículo 1 e o versículo 2. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Samuel. Eu não conheci Jacó, mas estou conhecendo Samuel, né? Então, ó Samuel, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Samuel, parabéns, Deus continue te abençoando. Posso falar de Samuel, pois é um amigo, antes de tudo, é um amigo, é meu pastor, é um companheiro, às vezes como pai, pois supre muitas necessidades, as nossas necessidades, e assim eu considero uma das maiores bênçãos que o Senhor concedeu na minha vida, amém. Eu quero só deixar um versículo aqui para Samuel, um versículo que ele gosta muito, em Daniel 12, 13, que diz assim: tu, porém, vai até o fim. Você continue, Samuel, assim, vai até o fim. Sendo esse esposo maravilhoso que você é. E amigo, Deus abençoe. Nesse dia, faltam-nos palavras, faltam-nos adjetivos, faltam-nos expressões, dá branco, que a gente fica sem saber falar. Mas o que eu quero te expressar nesta noite é agradecer a Deus, em primeiro lugar, por tudo quanto Ele tem feito. Quem agradece está reconhecido dos benefícios que recebeu.
benefícios mesmo sem direito de recebê-los, mas recebeu benefícios. Tem que ser grato. E a minha gratidão profunda ao Senhor Deus, eu não tenho como expressar e não tenho ideias para dizer a Deus de tanta felicidade, de tanta alegria que tenho por todos os benefícios que Ele tem me dado. Se eu andasse de joelhos o tempo inteiro, com as mãos para cima, até que me chamassem de louco, eu não estaria pagando 1 milímetro, 0,0% aquilo que Deus tem feito por mim. E, sobretudo, Ele não aceita pagamentos, porque tudo quanto Ele faz para nós e por nós é por amor e por graça. Nós não temos direito a nada. A misericórdia de Deus, o amor de Deus nos alcançou. Agora, o comentário do Dr. Kleber. Dr. Kleber, o nosso assessor jurídico, com o seu comentário. Olá, meus amigos. O ser humano, ele possui patrimônios visíveis, propriedades materiais, mas também é dotado daquilo que culturalmente se chama de patrimônio imaterial ou invisível. Um desses patrimônios que às vezes nós nos esquecemos de valorizar, de dar a devida importância, é o patrimônio da liberdade de expressão. Ela, a liberdade, é fruto de uma conquista histórica. Ao longo dos séculos, a humanidade passou por períodos em que não podia se expressar livremente. Foi submetido a regimes totalitários, a ditaduras, a pressões religiosas que lhe impediam de ser o que ela queria ser. Por isso mesmo, hoje, quando nós vivemos em um país plenamente democrático, em um estado em que nós somos livres para manifestar a nossa opinião, nós às vezes não valorizamos esse patrimônio invisível, imaterial. Ser livre para dizer o que se pensa é algo inimaginável em muitos países pelo mundo afora, em culturas que até hoje predominam. Agora, nós estamos recebendo a visita de uma cubana cuja tarefa em seu país de origem é de se manifestar contra o governo, contra o regime totalitário da sua nação. E aqui no Brasil, ela foi extremamente criticada, perseguida, e a sua reação natural foi de se sentir lisonjeada por estar experimentando aquilo que ela tanto preza em seu país de origem, que é o poder de ser contra ou a favor. Nós, cristãos, somos com toda a convicção responsáveis por essa construção histórica também. A palavra de Deus claramente nos coloca que quem nos traz a liberdade plena é Jesus Cristo. Ser cristão é ter a capacidade de se expressar livremente contra uma sociedade, contra uma cultura que impõe um modo de vida, um modus vivendi. Ser cristão é muitas vezes afrontar posições culturais e sociais que são predominantes em nosso meio. É nós nos manifestarmos contra um estado de coisas que tradicionalmente não se questionam. Em nosso país, é culturalmente tradicional se beber em eventos sociais. É tradicional você ficar com várias pessoas em festas de jovens. Nós, cristãos, nos posicionamos contra tudo isso. E aqui em nosso país, nós temos essa liberdade de expressão. Quando nós ocupamos um espaço como esse, na mídia, nós estamos aqui desfrutando dessa liberdade de expressão. Portanto, se você realmente quer fazer a sua vida plenamente livre, é preciso que você tenha a capacidade de respeitar o direito do outro de lhe contestar, de ser contra o seu ponto de vista. Quando nós defendemos esse convívio pacífico entre pontos de vistas divergentes, nós estamos valorizando esse patrimônio imanente do ser humano, que é a liberdade. Eu quero dizer para você que o próprio Deus, quando criou o homem, dotou esse indivíduo, essa criatura sua, da capacidade de escolher, de decidir, de ser livre.
Porque quando Deus coloca lá no Jardim do Éden uma árvore e diz assim, você não coma do fruto dessa árvore, Deus está dando ao homem a capacidade de escolha, de fazer dali a sua decisão. Então, é da natureza humana e do relacionamento de Deus com o homem essa relação livre. Sabe por quê? Porque a essência do amor traz como preceito a liberdade. Ninguém pode ser forçado a amar outra pessoa. O amor é decorrência da livre vontade de escolha. Então, quando nós tratamos da liberdade, liberdade é um conceito que transcende os limites sociais, culturais e históricos e penetra na esfera do relacionamento do homem com Deus, ou seja, na esfera religiosa. Nós somos livres, Deus nos fez livre e com a capacidade de decidir o nosso futuro. Só tem um porém. Junto com a liberdade vem a responsabilidade pela sua escolha. O homem é aquilo que ele decide, que ele escolhe. Que você possa, nessa manhã, escolher ser livre para ser feliz. Escolher ser livre para viver uma vida plena em Cristo Jesus. Pense sobre isso. Domingo que vem estaremos aqui mais uma vez tratando de um assunto do seu interesse. Que Deus te abençoe. Vamos ler a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Está escrito assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Meus amados irmãos e meus amados amigos, nesse momento queremos meditar um pouco nessa palavra que lemos, que é a palavra de Deus. E é bom lembrar que o ser humano, ele vive dentro de si mesmo, de acordo à própria palavra de Deus, uma guerra. O espírito guerreando contra a carne e a carne contra o espírito. E meus amados irmãos e meus amados amigos, é interessante observarmos que o ser humano, ele precisa estar preocupado em o espírito estar sempre vencendo a carne. Por quê? O espírito sempre vencendo a carne. A carne, ela vai passar e passa rápido. Imagine você, nós encontramos em vez em quando, nesses últimos anos, alguém declarando que A ou B viveu 100 anos, 104 anos, 115 anos. Mas a gente observa também que se divulga a morte de muitas crianças, de muitos adolescentes. O certo é que todos que nascem vão morrer. É assim que a própria Bíblia Sagrada fala sobre a morte do ser humano, a não ser aqueles que no dia do arrebatamento da igreja ou do arrebatamento dos salvos estejam, é claro, vivos e fiéis à palavra de Deus, não vão experimentar a morte e vão ser transformados e vão morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é importante que cada homem e cada mulher esteja preocupado mais com o bem-estar espiritual. Não podemos fugir de tratarmos da carne enquanto vivermos. Quando me refiro ao tratar da carne, estou me referindo à área da saúde que cada ser humano deve se preocupar. Mas é importante também observarmos que quando se trata da guerra da carne contra o espírito, é porque a carne deseja as coisas terrenas e as coisas terrenas que a carne mais deseja
é geralmente o pecado. E o pecado leva o homem à condenação eterna, leva o homem ao inferno. Mas o Espírito, ele deseja e quer as coisas celestiais, o que está no céu. E nós precisamos, então, como ser humano e conhecedores de que existe um ser supremo, de que existe o Deus que criou os céus e a terra, e que esse mesmo Deus preparou uma morada para todos nós, que é o céu, um lugar de descanso, um lugar de alegria, um lugar de paz, então precisamos nos preocupar com o bem-estar espiritual. E aí, meus amados irmãos e meus amados amigos, quando o próprio Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele orientou as pessoas a andarem com Deus, a andarem bem espiritualmente, porque andando assim e andando com Deus, com certeza um dia vai morar no céu. O que é que a carne deseja? A carne deseja a mentira, a prostituição e muitos outros males que acontecem na terra. E é por isso que a carne está guerreando com o Espírito, porque o que o Espírito quer é que as pessoas se amem, é que as pessoas obedeçam a Deus, é que as pessoas andem com Deus. E aí está, então, a razão desta grande guerra. Por isso, meu prezado amigo que está nos assistindo nesse momento, é importante, então, você ter uma Bíblia em casa, você ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É importante também você frequentar uma igreja, visite uma igreja, vê bem perto da tua casa, com certeza tem uma igreja e você precisa então visitar, e eu diria não só visitar, mas frequentar e estar adorando a Deus, porque nesta igreja, adorando a Deus, você vai poder então viver bem espiritualmente na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagine você o que acontece hoje na vida de muitos homens. Por quê? Muitos garotos e garotas estão morrendo em virtude do envolvimento com as drogas. Porque muitos garotos e garotas estão sendo destruídos por causa da prostituição. Porque muitos garotos e garotas estão sendo destruídos por causa da violência. Tudo isto é a carne, ou são desejos da carne. É a carne que leva o homem e a mulher para essas práticas. Mas você observe que existe também muitas pessoas felizes. Felizes porque estão na presença de Deus, adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, então, nós te convocamos para que você seja também uma dessas pessoas felizes, adorando a Deus, servindo ao Senhor, com a certeza de que um dia vai morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, meus amados irmãos e meus amados amigos, nós falamos dos desejos da carne e que tem levado muita gente ao fracasso e à destruição. E o pior é que quando a morte chega, se o homem está envolvido ou cedeu aos desejos da carne, ou os desejos da carne venceram o espírito, o que é que vai acontecer? Esta pessoa vai ter uma vida eterna de sofrimento, uma vida eterna de angústia, porque ele vai, de acordo à Bíblia Sagrada, para o inferno. Mas aqueles que conseguem viver de acordo ao Espírito, o Espírito vencendo a carne, a Bíblia Sagrada também nos mostra que este homem e esta mulher vai morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um lugar de paz, um lugar de alegria, e que, meu amado irmão, minha irmã e meu amigo, Deus preparou para o homem. Porque Deus não quer que o homem sofra nem aqui na terra, nem depois da morte. Deus não fez o homem para sofrer, mas infelizmente foi uma escolha do homem pecar. E o pecado permanece na vida dos homens e das mulheres.
daqueles que decidiram permanecer ou estar no pecado e estarem distantes de Deus. A guerra entre a carne e o espírito está em cada homem e em cada mulher. Mas você, se deseja morar no céu com Jesus Cristo, você vai conseguir vencer os desejos da carne e viver segundo o Espírito. Nesse momento, eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus para a sua vida, mas também aproveito a oportunidade e peço que continue orando em nosso favor, para que possamos estar sempre vencendo os desejos da carne e andando com Deus para, em breve, morarmos no céu com Ele para sempre. Querido Deus, Pai que estás nos céus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento especial que aqui estamos transmitindo a Tua palavra. Deus querido, Deus maravilhoso, que cada pessoa que está assistindo esse programa nesse momento, pela televisão ou pela internet, que possam estar mais perto de Ti, meu Deus. E aqueles que ainda estão no pecado, que eles possam ser transformados pelo Teu poder e sejam adoradores de Ti. E que estejam na Tua presença, para que quando a morte surpreender, ou no dia do arrebatamento dos salvos, ele também e ela possa estar preparado para ir morar no céu contigo. Deus querido, Deus maravilhoso, visite aqueles que se encontram enfermos e com o teu poder, Senhor, repreenda toda enfermidade. Aqueles, Senhor, que estão enfrentando dificuldade na família, Tu é o príncipe da paz. Dê vitória a cada um, Senhor, pelo poder do teu nome. Amém. Meus amados irmãos e amigos, queremos também convidar a você para uma grande cruzada evangelística que vai estar sendo realizada dia 23 e 24 em Menino Jesus, igreja que é pastoreada pelo pastor Antônio, e vai estar coordenando esta cruzada o pastor Edivaldo Filho, que é presidente do Conselho de Missão da nossa convenção. Continue orando por nós, continue assistindo os nossos programas e até o próximo, se Deus assim nos permitir.